professor, ou seja, nesse ponto, eu largando, soltando ou abandonando qualquer objeto, a velocidade dele inicial, a velocidade inicial é zero. Então, é a primeira dica. Caiu uma questãozinha lá, dizendo que determinado objeto foi largado, foi abandonado, foi solto. Então, já sei que a velocidade inicial é zero. Quando eu solto esse objeto, essa pedra, ela fica parada? Não, ela começa a despencar. Ela inicia um movimento vertical, começa a cair, ela vai descendo. Professor, se ela vai descendo, ela vai adquirindo o quê? Velocidade. Vai aumentando a velocidade, aumentando. Chegou aqui embaixo, não é mais a mesma velocidade, óbvio. Porque a velocidade inicial era zero. Para ela continuar parada, ela nem iria sair da posição inicial dela. Se ela saiu, ela foi descrevendo esse movimento, caindo, descendo. Então ela foi adquirindo velocidade. Chegou aqui embaixo, ela tem velocidade máxima. Alguém pode perguntar, professor, e qual é essa velocidade? Aí vai depender da questão, vai depender da situação. Professor, ele caiu de 2 metros. Professor, ele caiu de 1 metro, lá da minha mesa. Professor, caiu de 200 metros de altura. Ou seja, dependendo da altura, é óbvio que esse objeto vai adquirindo mais e mais e mais velocidade. Mas, observem, estamos nos referindo à grandeza velocidade. Já dei várias dicas aí, vários indícios, para agora você poder responder qual dos dois movimentos seria. O movimento vertical, eu teria um movimento uniforme ou teria um movimento uniformemente variável? Tá, professor, se eu tenho aqui duas velocidades, inicialmente eu tenho uma velocidade zero, porque ela foi largada, abandonada ou solta, é a mesma coisa. Ou seja, partindo do repouso, velocidade inicial igual a zero. Ela vai aumentando sua velocidade, aumentando, até chegar no ponto em que a velocidade é máxima. Onde que a velocidade é máxima? Lá embaixo. Velocidade máxima. Professor, nessa ideia de velocidade aumentar, o que significa velocidade aumentar? Velocidade aumentar, diminuir, variar. Velocidade variar, mudar, é a definição de uma grandeza cinemática. Qual é a grandeza cinemática que se refere à mudança de velocidade? A grandeza cinemática é a aceleração. Ou seja, acabamos de concluir aqui de maneira bem intuitiva, de maneira bem relacionando ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, que esse movimento vertical nada mais é que um movimento em que eu tenho aceleração. Professor, por que eu vou ter aceleração? Porque a minha velocidade vai estar mudando. A todo instante aqui a velocidade, ela partiu de V igual a zero, ou seja, parado, foi abandonado, largado, foi solto, e a velocidade ela foi aumentando. Logo ela tem aceleração. Então, gente, de uma vez por todas, no movimento vertical, que vertical se refere, na verdade, à direção. Então, observe que agora nós vamos complementando as lacunas. A gente foi aprendendo o que era movimento uniforme, depois o movimento uniformemente variado. Vimos que todos eles, como estávamos trabalhando, se referia à situação de uma direção horizontal, o carrinho está indo ou voltando. Agora já abrangemos mais. Não existe só a direção horizontal, tem direção também vertical. Na vertical eu posso subir, eu posso descer. Nessa situação, nesse caso de subir ou descer, o meu movimento vai ser uniforme ou uniformemente variado? Acabamos de concluir que a velocidade vai mudando. Se a velocidade vai mudando, logo, jamais será movimento uniforme. E, com certeza, a única possibilidade é que no movimento vertical eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variável. Pergunta, por que no movimento vertical eu tenho a única possibilidade de que o movimento seja retilíneo uniformemente variável? Porque eu tenho aceleração. Professor, e o que é que me garante de eu ter aceleração nesse movimento? Porque soltando um objeto, a cada instante, ele vai adquirindo mais e mais velocidade. Por que vai adquirindo mais e mais velocidade? É exatamente como a gente já tinha falado. Porque todos os objetos na superfície da Terra eles são atraídos gravitacionalmente. Ou seja, existe uma atração gravitacional. Essa atração gravitacional faz com que os objetos caiam. Professor, esses objetos caindo, vai aumentando a velocidade. Logo, ele tem aceleração. Professor, e essa aceleração é o quê? Alguém arrisca? Essa aceleração, gente, com relação à atração gravitacional, é chamada aceleração G. O Gzinho, ou seja, é a aceleração da gravidade.
Então, observem, esse Gzinho, na verdade, não é a gravidade. A gravidade é o que atrai, a atração gravitacional. A atração gravitacional faz com que os objetos eles caiam em direção à Terra. Essa queda, esse movimento, é um movimento acelerado, uniformemente variado, porque tem aceleração. E essa aceleração nada mais é que a aceleração da gravidade. Então, gente, independente de qual seja o objeto. Ah, professor, é uma bolinha bem pequena, uma bolinha de gude, ou uma bola de canhão gigantesca, ou um globo de aço gigantesco. Independente do tamanho do objeto, todos os objetos na superfície da Terra, eles caem com a mesma aceleração, com a mesma aceleração da gravidade. Porque a gravidade, a atração gravitacional atrai esses objetos e, na verdade, esse Gzinho é como esses objetos vão se movimentar. Eles vão se movimentar como? Vão se movimentar com um movimento acelerado. A aceleração a velocidade vai mudando. E esse movimento acelerado é definido por essa aceleração. Essa aceleração é chamada aceleração da gravidade, porque é em consequência da atração gravitacional. Então, observe, todos os objetos são atraídos gravitacionalmente. Essa atração gravitacional faz com que os objetos descrevam um movimento acelerado. É a aceleração da gravidade. Independente de qual seja o tamanho, todos eles vão ter a mesma aceleração. E alguém sabe qual é o valor dessa aceleração da gravidade? A aceleração da gravidade na Terra, porque isso varia de acordo com os corpos celestes. Na Lua, em Marte, Saturno, Júpiter, independente, em outros corpos celestes, astros, planetas, satélites, eu tenho um G específico para aquele satélite, para aquele corpo celeste. É um planeta, é um satélite natural. Então, na Terra, o G na Terra, a aceleração da gravidade na Terra é igual a 9,8. 9,8, aproximadamente, 9,8, e tem outros decimais aí. 9,8, o quê? Qual a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. E em algumas questões, eles, para facilitar o cálculo, eles arredondam. Sabendo que o valor da aceleração da gravidade, ou a aceleração da gravidade na Terra é 9,8, use o valor arredondando para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, a gente vai resolver algumas questões para entender melhor como é que se resolvem situações desse tipo. Mas só para concluir aqui para vocês é o seguinte, observe que o movimento descendo, a velocidade vai aumentando, aumentando, aumentando. Logo, descendo, o meu G é positivo. Professor, se fosse subindo, o meu G é negativo, porque ele vai desacelerando, desacelerando, desacelerando. Ou seja, é o inverso. Descendo, velocidade inicial lá em cima, o objeto, se ele for largado, solto, abandonado, a velocidade inicial é quanto? É 0. E a velocidade máxima? É lá embaixo, porque ele vai acelerando, a velocidade vai aumentando. Então, o meu G descendo é positivo. Professor, se fosse subindo? É o contrário. O meu G é negativo, porque ele vai desacelerando. Tem condições de ele subir se não tivesse nenhuma velocidade? Jamais. Para ele subir, ele tem que ser lançado, tem que ser jogado. Então, quando eu lanço, eu jogo esse objeto com a velocidade máxima para cima. Então, ele vai subindo, subindo, aí vai perdendo velocidade, perdendo. Na altura máxima, o que ele faz? Ele para. Por que ele para? Ele para poder voltar. Então, gente, basicamente, a ideia do que seria movimento uniforme seria isso. Vamos agora ver quais são as formas. Professor, então já sei o seguinte. Movimento vertical é a trajetória como se fosse em pezinho. Como eu tinha lá no movimento horizontal a trajetória deitada, o meu carrinho ou ia ou voltava. Na trajetória vertical agora o meu objeto, não é um carro mais, é um objeto. Vamos dizer uma pedra, uma bola, o que seja. O meu objeto ou sobe ou desce. Então no movimento vertical a direção é vertical, o sentido é subindo ou descendo. O movimento é de que tipo? Uniforme ou uniformemente variado? O movimento é do tipo retilíneo, uniformemente variado. Logo vai ter aceleração. E essa aceleração é chamada aceleração da gravidade. O Gzinho. Esse Gzinho vale quanto, professor? Aproximadamente 9,8. Na maioria das questões eles pedem para arredondar. Arredonde o valor do G, da aceleração da gravidade, para ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Descendo, a gravidade é positiva, porque vai aumentando a velocidade, subindo a gravidade é negativa. Então, sabendo que agora, no movimento vertical, só tem uma única possibilidade para o movimento, é o movimento retilíneo uniformemente variado, vamos ver agora quais são as fórmulas. Professor, quais são as fórmulas? Então, vamos ver quais são as fórmulas. Vou apagar aqui,
para a gente ver bem, detalhadamente, quais são todas as formas que eu vou usar nessa situação, para esse movimento, no caso do movimento vertical. Então, vamos lá. Uma vez a gente tendo dito, professor, o movimento vertical trata-se única e exclusivamente, de um caso para o movimento retilíneo uniformemente variado. Pronto. Então, a partir dessa conclusão, nós já sabemos agora, podemos dizer, qualquer aluno já pode dizer, quais são as fórmulas que eu vou usar. Professor, no movimento retilíneo uniformemente variado, quais são as fórmulas que eu tenho? Lembrem aí, observem aí nas aulas anteriores, tenho 3 fórmulas. Quais são as 3 fórmulas? A primeira, vovô é ateu, é a função horária da velocidade com relação ao tempo. A segunda, sorvetão, é a função horária do espaço com relação ao tempo. E a última fórmula não é função, é a fórmula da equação de Torricelli. Então só tenho essas 3 únicas fórmulas, já que o caso de movimento vertical se refere ao movimento retilíneo uniformemente variado. Então vejam, gente, mais uma vez, que não se trata de um assunto novo. Professor, é outro assunto, é mais um assunto, é um assunto diferente. Não, seria a mesma situação de um caso diferente, de situações diferentes, mas que recorrem às mesmas fórmulas que vimos trabalhando. Então, de propósito, eu vou dividir aqui o quadro em 2 lados, como a gente sempre vinha fazendo. Para quê, professor? Para fazer uma relação, para a gente relacionar paralelamente, de maneira respectivamente, quais são as fórmulas que eu tenho. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, lá no movimento retilíneo uniforme e aqui para o movimento vertical. Vou separar assim. Lembrando que o movimento vertical é exatamente o movimento retilíneo uniformemente variado, só que na situação, no caso, vertical, enquanto que a gente vinha trabalhando só na situação horizontal. Professor, quais eram as fórmulas que eu tinha lá no movimento retilíneo uniformemente variado? Quais eram as fórmulas? As fórmulas eram, a primeira, vovô é ateu. Como é o vovô é ateu? De maneira formal é chamado o quê? Função horária da velocidade com relação ao tempo. A fórmula era assim, V igual a V0 mais AT. Está aí a função horária da velocidade com relação ao tempo. Professor, agora o movimento é vertical. Do mesmo jeito, eu vou ter o V, não vai mudar absolutamente nada. V é igual a V0, igual a V0. É exatamente a mesma coisa. Lá eu tinha mais. Aqui eu vou ter o quê, professor? Mais ou menos. Acabamos de falar. Professor, se a pedrinha for descendo ele está acelerando, aumentando a velocidade. Então, é mais. Descendo. Professor, e se for subindo? Subindo é menos, porque ele está desacelerando. Joguei uma pedra, ela vai diminuindo a velocidade, diminuindo até parar. Então, esse sinal aqui pode ser ou mais ou menos. Ou mais ou menos. Professor, mais quando está descendo. Menos quando está subindo. A gente vai responder aqui várias questões dos 2 casos, subindo e descendo, para vocês verem a diferença. Então, vamos lá. V igual a V0 mais A. Era o quê? Aceleração. Então temos que colocar a aceleração aqui. Mas só que a aceleração do movimento vertical é a aceleração de quem? A aceleração da gravidade. A gente chamava de Gzinho. Então enquanto que aqui é A de aceleração, aqui é G de gravidade. A aceleração da gravidade é a mesma aceleração. Em ambos os casos eu tenho aceleração. Só que aqui é a aceleração de um carro, um carrinho. Dependia de como era que o carrinho acelerava, ou mais ou menos. Já aqui a aceleração da gravidade sempre é a mesma. Professor, então essa gravidade aqui nunca vai mudar, essa aceleração nunca vai mudar? Nunca. Na Terra sempre é a mesma. Já esse A aqui, lá nas questões que a gente vinha trabalhando, dependia do carrinho, do móvel que descrevia o movimento. Então vamos lá, V igual a V0, mais A, aqui mais ou menos G, vezes T, a mesma coisa. Então, gente, são as mesmas fórmulas, só que está atento à diferença dos casos. Professor, tinha o vovô ateu, tinha também o quê? O sorvetão. Como era o sorvetão? A função horária do espaço com relação ao tempo. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado, tudo isso sobre 2. Vamos ver como é essa função horária do espaço com relação ao tempo para o movimento vertical. Professor, lá era S. S porque era o quê? Era o espaço na horizontal. Espaço na horizontal, geralmente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente chama de comprimento. É o comprimento. Lá é a distância que o carrinho percorreu. Na direção vertical, a gente não chama de distância. Lá
do teto ao chão, essa medida é o que? É distância? É comprimento? Não, como é que a gente chama essa medida do teto ao chão? A medida do teto ao chão a gente chama de altura. Então, ao invés de S, de espaço, de distância, de deslocamento, de comprimento, a gente vai chamar de altura. H, usa-se a letra H. H para representar a altura. Ah, professor, aqui era S. Aqui é H para dizer que eu estou na direção vertical. É uma altura. S igual a S0. H é igual a quê? H0. É só trocar. Ao invés de S, eu vou usar H. Se for só o S mesmo, é só H. Se for o S0, é H0. A gente vai responder questões para a gente entender melhor isso. Ah, professor, mas tinha V0. V0. Vou ter do mesmo jeito. V0 vezes T. Não muda absolutamente nada. Ah, professor, mas a aceleração. Eu disse para vocês o quê? Que aqui vai depender. Se estiver descendo, é mais. Se estiver subindo, é menos. Então, gente, é só estar atento. Ah, professor, a minha pedrinha está descendo, então eu sempre vou usar mais. A minha pedrinha está subindo, eu sempre vou usar menos. Se o aluno se confundir, eita, professor, eu me confundi. Eu não sei se descendo é mais ou é menos, se subindo é mais ou é menos. É só você recorrer à nossa realidade, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Quando eu solto a pedrinha vai aumentando a velocidade, ela vai aumentando até atingir a velocidade máxima. Então, aumentando a velocidade, a aceleração positiva, porque está aumentando. Ah, professor, quando eu jogo para cima, a pedrinha vai perdendo velocidade até parar, é óbvio, ela não vai sair de órbita. Você não é um super-homem para lançar o objeto fora de órbita da Terra. Então, a pedrinha vai perdendo velocidade até parar. Parou na altura máxima, a velocidade é zero, para poder voltar, mudar de sentido. Então, gente, é só estar atento a isso. Aqui era A, lá vai ser o quê? Vai ser G. Porque enquanto que aqui era a aceleração horizontal do carro, aqui vai ser a aceleração da gravidade, independente de qual seja o objeto. Não é uma pedra, não é uma pena, não é um prego, não é uma bola de canhão, independente de qual seja o objeto. A aceleração sempre vai ser a mesma. T ao quadrado, tudo isso sobre 2. Ah, professor, duas formas. Vovô é ateu, sorvetão. E qual é a terceira e última forma? A fórmula chamada equação de Torricelli. Como é a equação de Torricelli? A equação de Torricelli é como? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado. Tudo isso mais 2A delta S. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Ah, professor, vamos ver como é que fica essa equação de Torricelli na situação do movimento vertical. V ao quadrado permanece o mesmo V ao quadrado. Igual V0 ao quadrado permanece o mesmo V0 ao quadrado. Mais 2 vezes A. Veja que é a aceleração. Ou seja, é só estar atento do lado da aceleração. Aqui eu só mudei o sinal da aceleração. Veja que aqui tem aceleração. Então esse sinal ou vai ser mais ou vai ser menos. Descendo é mais, subindo é menos. 2 vezes A. Aqui é 2 vezes G. Vezes delta S. Delta S porque, óbvio, lá era na situação horizontal. Era espaço, distância, era como se fosse um comprimento. Qual é a distância que a gente chama? A gente chama essa medida do chão até o teto de quê? De altura. Então não é delta S, é delta o quê? Delta H. Então, gente, tá aí as 3 únicas fórmulas que eu tenho para o movimento retilíneo uniformemente variado. Como ela pode dizer, tá, professor, a gente está vendo movimento retilíneo uniformemente variado ou está vendo movimento vertical? Mas é exatamente isso. O movimento vertical se trata de um caso especial do movimento retilíneo uniformemente variado, que é na direção vertical. O meu objeto ou está subindo, ou está descendo. E vai mudar alguma coisa, professor? Não. São exatamente as mesmas formas. As 3 únicas formas. Vovô é ateu, sorvetão e Torricelli. A única coisa que vai mudar é que ao invés de A, eu uso G. Ao invés de S, eu uso H. Então, onde tiver A, coloque G. Atento para saber o sinal. Ou mais ou menos. Mais é descendo, menos é subindo. Ah, professor, aonde tiver S, bota H. Se é S mesmo, é H mesmo. Se é S0, é H0. Aqui é delta S, aqui é delta H. Então, gente, é isso aí. Basicamente, esse é o assunto sobre o movimento vertical. E concluímos em apenas uma aula. Nessa aula, já vimos tudo sobre o movimento vertical, que se trata nada mais do que um caso particular do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos fazer agora algumas questões. Vamos resolver alguns exercícios para vocês entenderem como resolver questões, situações do movimento vertical. É isso aí, vamos ver.